tanta mentira dentro das igrejas, a maioria não pega quanto pecado, as pessoas cheias de batom, maquiagem, brinco, colar, piercing no nariz, no segundo casamento, terceiro casamento, e a Bíblia diz, se não for por morte ou adultério, e ali assumindo a igreja e brincando com as coisas de Deus, mas o negócio vai ficar sério daqui para frente, porque Deus está preparando um povo para ir no arrebatamento, né, meus irmãos? Então, assim, eu vou confrontar aqui os irmãos, aí pode ter apóstolo, pode ter profeta, pode ter quem quer que seja maior que ele, seja maior do que Deus, mas tem muitos pastores aí pregando heresia. Eu vou falar para vocês assim, ó, em Romanos, nós vamos aqui, Romanos 8, fala assim, ó, o subtítulo fala assim, o Espírito guia os filhos de Deus, mas o versículo 1 fala assim, ó, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, porque Cristo e Jesus as pessoas, as mesmas pessoas diferentes, porque Jesus era o quê? Era a parte carnal, e Cristo, espiritual. Se você não entendeu o espiritual, você não vai entender o carnal. Jesus morreu na cruz, mas Cristo ressuscitou no terceiro dia, porque Cristo é espiritual e Jesus era carnal, entendeu? Ele veio como homem, então Deus é Deus e é Deus maravilhoso, então você tem que entender, né? Se você não entender, a Maria foi mãe de quem? Maria foi mãe de Jesus, mas de Cristo não. Como assim ela não foi mãe de Cristo? Porque Cristo é filho de Deus e Deus não tem mulher. Então, só para você dar um nó na sua cabeça aí, para você começar a entender como que é o mundo espiritual. Jesus disse, se eu falo das coisas terrenas, vós não entendeis, imagine se eu falo das celestiais. Como que um espírito entra dentro de uma mulher e forma uma criança? Então, isso é o próprio Deus, é o poder de Deus mostrando para nós que ele é Jesus. Mas, o que acontece? Quem morreu na cruz? Foi Jesus ou foi Cristo? Então, quem morreu na cruz, na verdade, ali foi Jesus. E quem ressuscitou foi Cristo. Porque você tem que entender do mundo espiritual. Se você for para o mundo carnal, você não consegue entender. Então, aqui a Bíblia diz, ó, portanto, agora não há nenhuma condenação, né, para os que estão em Cristo, né, em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Né? Então você vai entender por que agora que está em Cristo e não em Jesus. Porque agora Jesus morreu. Quem ressuscitou foi Cristo. O homem morreu, você viu ele na cruz, você vê que foi isso daí. Mas aqui quem ressuscitou foi Cristo. Quem está em Cristo não há nenhuma condenação. Portanto, agora, né, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí você para, se eu ler só esse versículo, se torna uma heresia e traz maldição na sua vida. Ah, mas a Bíblia está dizendo, irmão. Sim, a Bíblia está dizendo. Só que para você entender quem está em Cristo, ele não mente. Ele faz a ceia certo, ele faz o batismo certo, ele não fica pegando dízimo, ele não está no segundo casamento, ele não mente, ele vai para o monte, ele lê Bíblia, ele jejuma, ele ora, ele faz quebra de maldição, ele faz os milagres que Jesus está fazendo. Então, quem está em Cristo, né? Agora nós vamos confrontar esse outro texto, nós vamos confrontar com o texto de João. João fala assim, 1 João, né? Vamos lá em 1 João. Vamos lá em 1 João, porque a Bíblia, ela confronta. Ó, 1 João, capítulo 1, né? Versículo 8 fala assim, ó. O subtítulo fala assim, ó. A confissão de pecados e perdão. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O outro versículo fala assim, se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Eu estou dando só 2 textos que dá um nó na cabeça das pessoas, que o cara fala, você foi salvo no pé da salvação. Isso é mentira, porque o Satanás estava no trono lá, estava no céu, e todos os anjos com ele, a terça parte dos anjos também foram condenados. Então, não se engane, meus irmãos, se você não estiver se santificando, estiver bebendo, mentindo, você está na condenação, você não está na Torá, você não está na Bíblia. Não se engane com esses mentirosos que não quer que você vá morar no céu, entendeu? Esses daí estão mentindo, porque eles só querem o seu dinheiro, né? Eles não querem falar a verdade. Uma mãe te ama, um pai te ama quando ele fala a verdade. Então, eu aqui, né? Essa frase é até do
do pastor que estuda escatologia, né? Juliano Fraga, né? Ele fala assim: para os meus irmãos é pão, mas para o gigante é pedra. Então, para os falsos profetas é pedra para eles mesmos, é espada. Mas para os meus irmãos é pão, é alimento do espiritual, né? Deus, nosso Pai celestial, Ele quer nos abençoar cada vez mais, mas se a gente não se santificar, não fizer quebra de maldição, as coisas não acontecem. Mas eu vou estar nesse canal, você vai estar sendo abençoado. Não é só a palavra de maldição, mas vai vir as quebras de maldição, que nós estamos trabalhando para quebrar as maldições hereditárias, espírito migrador, espírito da genética, e eu falo para você e provo para você que a maioria das pessoas estão com maldição, que não quebraram, não confessaram os pecados, igual a Bíblia está dizendo aqui, nós temos que confessar. Por exemplo, esses dois textos aqui, bate